Salve, salve concurseira, salve concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Silvio Caminha, eu faço parte da equipe da Loja do Concurseiro e nós estamos aqui para que a gente possa bater um papo sobre uma legislação federal, uma legislação que é necessariamente figurinha carimbada em todos os concursos públicos federais, sobretudo para quem vai ser estatutário. Mas antes da gente começar a bater um papo, deixa eu te fazer um convite. Nós aqui da Loja do Concurseiro, nós queremos te convidar para fazer parte, portanto, na nossa equipe, você como aluno, para que você possa adquirir os melhores conhecimentos. Nós temos, portanto, para Unifespa, assistente administrativo, e temos conhecimentos básicos para todos os cargos. Melhores cursos online você encontra aqui na Loja do Concurseiro. Assim como nós também temos para o FOPA, assistente em administração e conhecimentos básicos para todos os cargos. Então vem-te embora, vem fazer parte da Loja do Concurseiro, que aqui são os melhores cursos online, com certeza. Então, olha lá, vamos começar a falar, portanto, da nossa legislação. Mas qualquer dúvida que você tenha, aqui está o nosso WhatsApp, 91 98422 4238, para que você possa necessariamente ter maiores informações. Mas eu tenho certeza que você vai fazer parte desta equipe. Eu digo equipe mesmo que você seja o aluno, porque nós temos essa interação aqui nos melhores cursos online, né? Então veja bem, nós vamos, portanto, bater um papozinho aqui sobre a questão da Lei 8112. Essa Lei 8112 de 1990, ela é uma legislação que ela determina, que ela dispõe a situação jurídica de quem é servidor público federal. O servidor chamado servidor estatutário. Porque quando você é servidor, você pode ser estatutário, você pode ser seletista. Essa lei, ela rege o regime funcional dos servidores públicos, que são os estatutários, que você vai encontrar em toda a administração direta. Tanto é que o início da nossa lei, necessariamente nós temos, portanto, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e as universidades federais, todas são autarquias, tá? E das fundações públicas federais. Então, nesse título 1, a gente vai, portanto, ver um pouquinho de conceito, porque mais tarde, em outros títulos, você vai precisar necessariamente lembrar, saber o conceito. São dois conceitozinhos básicos e aplicação desta lei. Olha lá, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Então, toda a administração direta da União, poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, as instituições independentes, Ministério Público da União, portanto, e Tribunal de Contas da União. Além disso, as autarquias, inclusive de regime especial, que são autarquias com uma legislação diferenciada, e as fundações públicas federais. Quem trabalha necessariamente nessas estruturas é o servidor civil, que é abrangido por esta lei, que vai determinar os teus direitos, necessariamente os teus deveres, as tuas responsabilidades e as tuas prerrogativas como servidor.
Servidor, portanto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tu vais ver que são 2 cargos públicos. O efetivo, aquele que obrigatoriamente necessita de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, e os famosíssimos comissionados, que são chamados de ad nutum, não precisam de concurso, livre nomeação, livre exoneração. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí vamos lá. Conceito de cargo. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, necessariamente, portanto, é um feedback. O servidor ocupa cargo, o cargo é composto de atribuições e responsabilidades para esse servidor. E todo cargo público é criado por lei. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, via de regra, tá? A todos os brasileiros, tanto faz ser brasileiro nato como naturalizado, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo, que mais na frente nós vamos detalhar isso um pouco mais, ou em comissão. Artigo 4º, é proibida a prestação de serviços gratuitos, serviços públicos, mas aqui você tem exceções previstas em lei, salvo os casos previstos em lei que admitirão essa prestação de serviços, portanto, aí gratuitos, tá? Aí vamos para o título 2. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Nós vamos aqui explorar as primeiras partes desse título 2. Vamos começar com provimento. Olha lá o que a nossa lei vai dizer. São requisitos básicos para a investidura. Quando você tem essa palavrinha aqui, você vai ver mais adiante, um pouquinho mais, que a investidura ela é caracterizada com a posse. Então, para que um cidadão possa fazer um concurso público, no dia da posse dele, se ele for aprovado, ou no dia da posse dele no cargo comissionado, ele tem que comprovar esses requisitos. A nacionalidade brasileira, via de regra, mas você vai verificar que existem exceções. A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, resumidamente, ele tem que provar que ele não tem nenhum impedimento de votar ou de ser votado em uma eleição política. A quitação com as obrigações militares, sobretudo para os homens, e eleitorais para todos, ou seja, necessariamente vai ter que comprovar que votou, sobretudo nas 2 últimas eleições. Se não votou, justificou. Se não justificou, vai ter que ir lá pagar a multazinha para ter a quitação eleitoral. Inciso 4, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
Aí, como você viu, por isso que a gente precisa, né, fazer a leitura dos artigos do título 1, você viu que o cargo público, ele é criado por lei. Então, a escolaridade do cargo vai estar prevista na lei de criação desse cargo. A lei vai dizer, cargo X vai necessitar de, né, no caso, a escolaridade de nível médio, de nível superior especializando qual é o nível superior e assim vai embora. A idade mínima, então no dia da posse, já tem que ter 18 anos completos. 18 anos completos. E aptidão física e mental. Quem vai passar o atestado desta aptidão é junta médica oficial. São médicos do próprio órgão ou da entidade, se elas não possuírem os credenciados pelo órgão ou pela entidade. Então, você vai ter que apresentar que está apto tanto física quanto mentalmente. Ok? Aí, olha lá. Parágrafo 1º. Veja bem que o artigo 5º, ele fala em requisitos básicos. Esses aqui são requisitos que não podem faltar. Eles não podem deixar de ser solicitados. Mas olha lá o parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, sempre previstos em lei. Olha, o cargo que eu vou fazer concurso público está pedindo, por exemplo, que se apresente atestado de antecedentes criminais. Ah, não pode, porque não está na lei, a lei não determinou esta exigência. Pode, se tiver previsto em leis, necessariamente que vão complementar isso aqui. E, sobretudo, a lei de criação do cargo. Te lembra, cargo público é sempre criado por lei, tá? Aí vamos para o parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, mas olha lá a complementação, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Então, neste caso, né, atribuições compatíveis com a deficiência e serão reservadas até, veja bem que não é um de, é um até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, você tem uma obrigatoriedade de ofertar vagas para deficientes. Esta obrigatoriedade, ela está dentro de um percentual, até 20%. Ou seja, olha, um concurso público, vamos dizer, oferta 10 vagas e uma vaga dessas 10, ela foi destinada a pessoas com deficiência. Ah, tá errado, porque uma em relação a 10 é igual a 10%. Não tá errado. Está dentro do que a lei determina.
É até 20 e não é de 20, ok? Olha lá, o parágrafo 3º, bora voltar um pouquinho aqui, no artigo 5º, olha lá novamente, o artigo 5º. Primeiro requisito para a posse em cargo público, a nacionalidade brasileira. É uma regra. Mas olha lá o que vai falar agora o nosso parágrafo 3º do mesmo artigo. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores. Então, veja bem quais são os cargos. Professores, vamos grifar. Técnicos, vamos grifar. E cientistas, vamos grifar. Olha lá. Estrangeiros. Então, aqui você está diante de uma exceção do requisito nacionalidade brasileira. Mas essa exceção ela é especificada. Olha lá. Necessariamente universidades, somente as universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnológicas. Essas entidades poderão prover os cargos de professor, técnico e cientista com estrangeiros. Então, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei, ou seja, se o cargo for efetivo, concurso público, ok? Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. E nós temos um provimento originário, que é a nomeação. Então, a nomeação para cada poder vai ser feita por autoridades deste poder. E aí vem aquela informação que eu já te adiantei. Artigo 7º, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, no dia que você toma posse em um cargo público federal, você está sendo investido nesse cargo, que pode ser tanto efetivo quanto necessariamente comissionado. E vamos lá. Todas as formas de provimento previstas na nossa lei. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público: a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Veja que você tem duas formas de provimento que foram revogadas desde o ano de 1997. Servidor público federal não pode mais sofrer ascensão e também ser transferido. Então, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Necessariamente sendo que, de todas essas, apenas a nomeação é forma de provimento originário. É a entrada no serviço público. Ademais, são provimentos derivados. Bom, vamos começar falando um pouquinho da nomeação. Então, é a forma de provimento
que nós vamos explorar nesse aperitivo de hoje, mas que você vai ter completo quando você vier fazer parte da equipe Loja do Concurseiro para o nosso feedback, no nosso bate-papo continuar. Até então, nosso bate-papo tá ótimo, né? Mas vamos continuar esse bate-papo. Vem-te embora para a Loja do Concurseiro. Os melhores cursos online, tá? Então, vamos falar um pouco de nomeação. Aí você já sabe, olha lá de novo, reportando para aquela parte conceitual. Cargos públicos vão ser divididos em efetivos e comissionados. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, aquele cargo que não admitirá promoção, e necessariamente ou de carreira. Efetivo vai sempre necessitar de aprovação prévia, sempre em concurso público. E os comissionados, inclusive na condição de interino, aqueles que necessariamente vão substituir, para, no caso, os cargos de confiança vagos. Livre nomeação, livre exoneração. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, temporariamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Hipótese, olha essa informação final, em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, olha lá. Um servidor público, ele não pode ter 2 cargos comissionados como titular. Ele não pode titularizar 2 comissionados. Mas ele pode acumular 2 comissionados? Pode. Ah, então como é isso? Ele não pode ser titular de 2, mas ele pode acumular 2? Calma. Pode acumular 2. Um, ele vai ser o titular e outro, ele vai ser interino. Vamos supor uma situação. Vamos supor que um diretor dentro de um órgão é o diretor administrativo. E esse órgão também tem um diretor financeiro. O diretor financeiro vai tirar férias, ele tem direito, né? Ele é um servidor. Durante o período de férias, quem responde pela diretoria financeira? Pode ser outro comissionado. Então, olha, durante o período das férias do diretor financeiro, quem vai responder é o diretor administrativo. Então, neste caso, o diretor administrativo é diretor administrativo titular e diretor financeiro interino. Ele vai estar acumulando. Só que a acumulação é somente das atribuições, porque olha lá, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, então ele vai acumular atribuição do cargo comissionado que ele é titular e daquele que ele vai substituir, mas ele não vai acumular necessariamente a remuneração. Ele vai ter que optar acúmulo de trabalho, mas não acúmulo de remuneração. Optar pela remuneração de um deles apenas durante o período da interinidade. Ok?
Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende, e não poderia ser diferente, porque está dentro da nossa Constituição Federal, essa obrigatoriedade, depende de prévia habilitação em concurso público de provas, olha isso, ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, todo servidor efetivo pós-Constituição de 88 e a nossa lei de 1990, então ela já traz essa regra, determina a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para provimento de cargos efetivos. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Ou seja, a nossa lei, o nosso estatuto, ele remete para uma outra lei detalhar, especificar os requisitos de ingresso e desenvolvimento na carreira do servidor concursado, do servidor efetivo, tá? Então, olha lá, vamos ver agora o que a nossa lei fala sobre concurso público. Você vai ver que são 2 artigozinhos, uma vez que, de antemão, vou te dizer que a própria lei diz que quem vai detalhar as regras de um concurso é o edital. Só que o edital não pode contrariar o que está na lei. Edital não é lei, ele é um ato administrativo, tá? Vamos lá. Artigo 11. O concurso será de provas, olha isso, e não tem nenhuma classificação, nenhuma condicionante. Olha, concurso para nível médio é de provas. Concurso para cargos de nível superior tem que ser de provas e títulos. Essa lei não fala isso. Ela diz que para o cargo efetivo, quaisquer escolaridades, você vai ter necessariamente que ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas quando se fala de provas, você pode ter várias modalidades: escritas, orais, práticas, psicotécnicas, físicas, e o mesmo concurso poderá exigir todas as modalidades de provas previstas em lei, tá? Então, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando dispensável o seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Você já está vendo que o artigo 11 já vai remeter necessariamente ao edital, que vai trazer regras detalhadas da realização de um concurso público. Mas vamos adiante. Próximo artigo que falará sobre concurso público. O concurso público terá validade de até, olha isso aqui, é um até, não é um de, é um até 2 anos. Então, quem vai determinar
A validade inicial de um concurso público vai ser necessariamente o seu edital. Então, o concurso pode ter uma validade inicial de necessariamente aí 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Todos esses prazos que eu falei aqui estão contidos dentro de até 2 anos. Podendo, veja bem que não é uma obrigatoriedade, é um pode, não é um deve, ser prorrogado uma única vez se for e por igual período. Então, regra necessariamente do prazo do concurso. Prazo de validade. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Novamente, a lei remete ao edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Aí olha lá essa condicionante prevista no parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso, claro que para o mesmo ou os mesmos cargos, enquanto houver candidato aprovado, pode ser inclusive cadastro de reserva, em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Isto não dá ao cadastro de reserva o direito à nomeação, ele só tem expectativa, mas dá ele uma preferência. Não se faz um novo enquanto tiver um anterior ainda dentro do prazo de validade e com aprovados. Aqueles que são aprovados dentro do número de vagas, estes são obrigados a serem nomeados. Esses têm o direito à nomeação. Ok? Bom, aí veja bem, vamos falar agora sobre posse, que nós já sabemos que vai ser a investidura, nós vimos lá, né, no artigo 7º, e o exercício, que é o desempenho. E posse e exercício valem, se aplicam tanto ao cargo efetivo quanto ao comissionado. Vamos lá. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura no respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. E nós já sabemos aqui, sobretudo, que o ato de provimento é a nomeação. Então, nomeou, né, publicou a nomeação no Diário Oficial, 30 dias para tomar posse. E apresentar no dia da posse, como nós também já vimos, os requisitos básicos e os demais, se porventura o edital tiver determinado com base em lei. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor, ou seja, quem vai tomar posse já é um servidor? Ah, mas como ele já é um servidor? Ele não está tomando posse como servidor, mas ele já é servidor? Calma. Ele pode ser um servidor de nível médio. E agora fez concurso para o nível superior. E aí, se ele passar, ele vai esperar
a sua nomeação para o cargo de nível superior no seu cargo de nível médio. E quando ele for nomeado, em se tratando de servidor que esteja na data da publicação da sua nomeação, em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, sobretudo licença médica, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 7, alíneas A, B e D, E e F, 9 e 10 do 102, aí você tem licença maternidade, paternidade, né? O prazo será contado no término do impedimento. Ah, olha, o servidor, ele já é um servidor, ele foi nomeado, mas ele está de licença médica por 3 meses. Então, ele vai continuar de licença médica e quando terminar essa licença de 3 meses, no nosso exemplo aqui, claro, aí que começa a contar o prazo para ele tomar posse. Ressalvando que na lei federal não existe prorrogação do prazo de posse. 30 dias sem prorrogação. Ok? Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Então, ela não é um ato personalíssimo. Se você não puder comparecer na data da tua posse, mas nesse caso aí, você está impedido por qualquer situação, você pode mandar alguém no seu lugar, munido de uma procuração e, claro, de todos os requisitos seus. Só haverá posse nos casos de provimento do cargo por nomeação. Então, a posse, ela é um instituto diretamente ligado à nomeação. E lembrando, poderá ser nomeado tanto para o cargo efetivo quanto para o comissionado. Parágrafo 5º. No ato da posse, além dos requisitos lá do artigo 5º que você já sabe, no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens, olha isso, declaração de bens e valores, se o indivíduo, por exemplo, declara imposto de renda, uma cópia desta declaração vale. Se não é a próprio punho mesmo, tá? Com reconhecimento de firma, de assinatura. Bens e valores que constituem seu patrimônio. E além disso, são 2 declarações, declaração de bens e valores, e a outra é conhecida como declaração de compatibilidade. Ele tem que declarar que não possui outro cargo, outro emprego, outra função pública. E se possui, está dentro das possibilidades de acumulação. 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 privativos da área de saúde com profissão regulamentada. E aí, se o indivíduo, o nomeado, não comparecer para tomar posse no prazo da lei, os 30 dias, o que vai acontecer com ele? Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Vamos lá para o artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Te lembra que um dos requisitos é necessariamente aptidão física e mental. E aqui está dizendo que tem que ser oficial. Você, se tiver, no caso, um plano de saúde particular, você pode fazer os teus exames por esse plano. Mas os médicos do teu plano não podem te dar o atestado. Tem que ser médicos oficiais. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. E se não for, necessariamente vai perder a vaga. Aí a nomeação é tornada sem efeito. Aí vamos falar agora do exercício. O nomeado tomou posse, no dia da posse ele é investido, ele se torna um servidor, mas ele ainda não começa a trabalhar imediatamente. Olha aí o artigo 15. Ele vai ter um período para entrar em exercício. Exercício é o efetivo desempenho. Então agora, necessariamente concluiu. Nomeação é provimento, posse é investidura e o exercício é desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Aí vamos lá para o parágrafo 1º. O prazo é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Veja bem que aqui também não tem possibilidade de prorrogação. Da posse para o exercício, 15 dias. Parágrafo 2º. Se ele não obedecer este prazo, o que acontecerá? Qual é a consequência? Parágrafo 2º. O servidor será exonerado, lembrando e informando, exoneração não é penalidade. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito a sua designação para função de confiança. Função de confiança não é cargo. São as mesmas atribuições do cargo comissionado, mas só pode ser necessariamente desempenhada por efetivo. Se não entrar em exercício, nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. Quem é que vai dar o exercício para o servidor? A autoridade competente do órgão, onde ele for trabalhar, ou da entidade, para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício da função de confiança. Então, se a função de confiança não é cargo, ela não vai ter necessariamente posse. Ela é designação, tá? Coincidirá com a data da publicação da designação. Designou, saiu no Diário Oficial, nesse mesmo dia, começa o exercício. Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, mas esse impedimento, esse prazo não é um prazo determinado para o impedimento. Ele vai ser no máximo de 30 dias. Então, olha, um servidor estava esperando ser nomeado para uma função de confiança comissionada. Quando saiu, portanto, a designação, porque não é nomeação, nomeação é para o cargo. E o cargo comissionado, ele pode ser
desempenhado tanto por efetivo quanto por não efetivo. Pode vir de fora. Para o cargo. Para a função de confiança, não. Então, neste caso, ele estava esperando ser designado para uma função de confiança porque ele é concursado do órgão. Quando saiu a designação dele, ele está de licença médica. 3 meses. Ele não vai poder ficar os 3 meses de licença médica. Se ele ficar, ele vai perder essa função. Porque no máximo que pode suspender o prazo da designação para a função são 30 dias. Tá? Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Seu endereço residencial, seu endereço eletrônico, o número do seu telefone, o nome e o grau de parentesco dos seus dependentes e assim vai. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que promoveu o servidor. Bem autoexplicativo o artigo 17. 18. Veja bem, a partir do momento que o servidor está trabalhando no seu órgão, ele pode sofrer a remoção. Ou ele pode ser redistribuído se o órgão dele for extinto. A remoção, ele pode apenas mudar de setor, mas ele pode mudar de município. E se o servidor for redistribuído ou removido, mudar de domicílio, mudar de município, olha o que a lei fala. O servidor, no artigo 18, que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, então esse servidor vai ter no mínimo 10, no máximo 30 dias para entrar em exercício no novo município. Te lembra que da nomeação, o prazo para o exercício vai ser de 15 dias contados da posse. Aqui ele já é um servidor, mas ele foi removido, mudando de domicílio. Ele vai ter no mínimo 10 e no máximo 30 dias para chegar nesse novo município para a retornada do efetivo exercício, desempenho das atribuições do cargo, incluindo neste prazo o tempo necessário para o deslocamento da nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir, necessariamente, do término do impedimento. E parágrafo 2º, se o servidor quiser, deram 30 dias para ele chegar no novo município, mas ele diz que ele chega em 10, ele pode declinar dos prazos estabelecidos no caput. Ok? Olha lá. O artigo 19 vai falar de uma regra geral sobre a jornada de trabalho do servidor, que diz: os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. 40 horas semanais.
Aí a jornada diária vai depender do funcionamento do órgão da entidade. Observados os limites mínimos e máximos de 6 e 8 horas diárias. Aí os turnos é o órgão que determina. Parágrafo 1º. E o comissionado? O comissionado obedece necessariamente, a jornada mínima e máxima? O comissionado trabalha a jornada do órgão. Se o órgão trabalha necessariamente 6 horas, o comissionado trabalha 6. Se servidores de um órgão trabalham 8 horas, o comissionado trabalha 8. E ele vai estar, a partir daí, à disposição. Ele pode ser chamado a qualquer momento da noite, da madrugada, sábados, domingos, feriados. E comissionado não tem direito à hora extra. O ocupante de cargo em comissão ou a função de confiança submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. E olhem lá, essa jornada de 40 horas semanais e de 6 e 8 horas diárias, elas se aplicarão para cargos cujas categorias não têm leis específicas. Então, olha, esse servidor é um médico. O médico trabalha 4 horas por dia. Isso é o que vai estar no parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Se você faz um concurso público para um cargo que tem leis especiais, a carga horária de duração da jornada é da lei especial, não é mais da 8112. Ok? Bom, e para a gente terminar o nosso bate-papo, esse aperitivo, mas que vai continuar quando você fizer parte da equipe da loja, para estudar para o teu concurso, os melhores cursos online são da loja do concurseiro. Coloca isso de vez na tua cabeça e vem-te embora. Vamos falar do estágio probatório, que ainda na redação da lei fala de 24 meses. Mas desde 1998, com uma emenda constitucional e depois confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 3 anos. Quando mudou necessariamente o prazo da estabilidade. Então por quê? Por quê que eu ainda estou estudando 24 meses? Porque a revogação é tácita, não é uma revogação expressa. Então, é uma letra morta. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ou seja, somente o efetivo comissionado não cumpre o estágio probatório, ficará sujeito ao estágio probatório por um período agora de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Durante o estágio, o servidor vai ser avaliado pelos critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados
nos incisos 1 a 4 do caput desse artigo. Ou seja, 4 meses antes de terminar o teu estágio, não é aí que tu vais ser avaliado. Tu já tem que ter sido avaliado. E o resultado da tua avaliação, feita por uma comissão, vai ser encaminhado para a autoridade competente de cada órgão ou entidade para homologar. E se esse resultado vier determinando que você não foi aprovado no teu estágio e a autoridade homologar a tua reprovação, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Ou, se ele era estável, ele veio de outro cargo, que ele era estável, ele retorna através da recondução ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto do parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Ou seja, mesmo que você ainda esteja em estágio probatório, no teu órgão ou na tua entidade, tu pode exercer qualquer cargo comissionado ou função de confiança. E se você tiver que ser cedido para outro órgão durante o teu estágio probatório para ser comissionado, aí vai ter uma regra. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão, se eles forem do grupo DAS 6, 5 e 4, o equivalente. No teu órgão pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas se você for cedido, ainda em estágio probatório, para exercer um comissionado em outro órgão ou entidade, você precisa ser 6, 5 e 4, ou equivalente, dependendo da estrutura do órgão. O servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 8.1, incisos 1 a 4, 9.4, 9.5 e 9.6, bem como assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, olha lá. Quando você estiver em estágio probatório, quais são as licenças que você terá direito? Olha lá. Incisos 1 a 4 do artigo 81. Então, o artigo 81 te dá necessariamente, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 licenças. Você em estágio probatório poderá tirar licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo do afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política. Capacitação, interesses particulares e desempenho de mandato classista, não. Aí você tem do afastamento para exercício de mandato eletivo, se você for eleito. Então, licença para você concorrer. E se você for eleito, é afastamento. Você vai poder, estando no estágio probatório. E o afastamento de servidor para servir em organismo internacional do qual o Brasil participe ou com o qual coopere, sendo que é sem remuneração este aqui. Também pode, no estágio probatório, voltando um pouquinho, conforme o parágrafo 4º do artigo 20. Tá? Aí vamos adiante. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos do 83, 84, parágrafo 1º, 83 para tratar necessariamente da saúde da família, 84, parágrafo 1º,
86 e 96. 96 você viu que é necessariamente, no caso aí, a regra para, né, você ir, né, exercer atividades em organismos internacionais. Atividade política, bem assim, na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado, porque não é uma interrupção, é uma suspensão. Quando voltar, começa de onde parou, não começa de novo, a partir do término do impedimento. Ok. Licença por motivo de doença em pessoa da família 83, afastamento do cônjuge 84, atividade política 86, e para servir durante essa licença e o afastamento, o estágio probatório fica suspenso. Ah, e se eu, no meu órgão, for convidado para ser comissionado durante o meu estágio probatório suspende? Não. E você não vai ser avaliado. Você vai cumprir o estágio probatório apenas pelo decurso de tempo. Tá? Bom, bora fazer algumas questõezinhas aqui. Você vai fazer bastante questões se você fizer parte da nossa equipe, né? Eu daqui, você de lá. Nós daqui, você de lá. Nós somos uma equipe. Então, vamos lá. Vamos verificar algumas questões de prova. Questão de número 1. Acerca da posse do exercício do servidor público federal, nos termos da Lei 8.112/90, é correto afirmar que a posse do servidor, por ser ato personalíssimo, não poderá ser realizada mediante procuração, ainda que nela constem poderes específicos. Alternativa letra B. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Alternativa letra C. O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias, a contar da posse. Alternativa letra D. A posse ocorrerá no prazo máximo de 15 dias, contados da data da publicação do ato de provimento. É o artigo 13. Então, não é um ato personalíssimo, porque a posse admite a possibilidade de procuração. Se você não puder comparecer, pode mandar alguém tomar posse por você, munido de uma procuração específica com os teus requisitos. Errado. Alternativa letra B é a correta. São as duas declarações. Alternativa letra C, o prazo da posse para o exercício é de 15 dias. E aqui você tem uma inversão. Alternativa letra D está errado, porque da nomeação, da publicação da nomeação para a posse, 30 dias. Alternativa correta, letra B de bola. Questão de número 2. Assinale a alternativa correta a respeito do provimento previsto na Lei 8.112/90. Alternativa letra A. Um requisito básico para investidura em cargo público é a idade mínima de 21 anos de idade. Alternativa letra B. As pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no respectivo concurso público. Alternativa letra C. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais
não poderão contratar professores ou cientistas estrangeiros. Alternativa letra D, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Aqui você tem regra contida no artigo 5º, no artigo 11 e no 12. Alternativa letra A errada. A idade mínima é de 18 anos. Alternativa letra B errada. Até 20%. Alternativa letra C errada. Necessariamente o não é a exceção, é o parágrafo 3º do artigo 5º. Alternativa letra D é a alternativa correta. Ok? Próxima questão, vamos adiante, analisando. Questão de número 3. O servidor público federal efetivo e estável, que após nomeação, posse e exercício em outro cargo público efetivo, for reprovado no estágio probatório, do novo cargo deverá ser. Então veja bem que ele já é um servidor de um cargo anterior, efetivo e estável, passou em um novo concurso público, cumpriu o novo estágio probatório, porque tem que cumprir, tá? E no estágio probatório do novo, ele ficou reprovado. Como ele já é, portanto, estável um cargo anterior, que ele pediu necessariamente vacância pela posse outro cargo inacumulável, então ele vai voltar. E essa volta é através da recondução. Necessariamente é o artigo 20. Se ele não tivesse vindo de cargo algum, ele seria exonerado, mas não exonerado do anterior, exonerado do atual, tá? Alternativa letra A. Questão de número 4. Mariana é aprovada no concurso público de uma conceituada Universidade Federal do Brasil, tendo como base a Lei 8112/90. Após toda a tramitação dos atos administrativos necessários, ela foi nomeada, devendo tomar posse em 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Caso Mariana não tome posse nesse prazo, a consequência prevista é: não tomou posse no prazo legal, a nomeação é tornada sem efeito. Não entrou em exercício no prazo legal, seria exonerada. Então, torna-se sem efeito a nomeação, que é o ato aqui de provimento. Exoneração do servidor não, disponibilidade de demissão é punição, né? No caso, nomeação tornada sem efeito. Questão de número 5. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público efetivo na esfera federal. Passou. Cumpriu todos os trâmites normais e teve o ato de provimento publicado em 1º de abril de 2022. A posse de Aldebaran no cargo estava marcada para o dia 10 de maio de 2022. Mas dias antes da posse, ficou acometido por doença infecto-contagiosa, que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para o referido ato, outorgando poderes para o seu irmão Antônio da Silva, mediante procuração específica firmada pelo candidato, né? No caso, tome posse em seu nome. Com a posse,
foi realizada a assinatura do respectivo termo, no qual constaram as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Então, aqui basicamente é o procedimento, mas nós temos um erro da nomeação para a posse, da publicação dela, né? São 30 dias. 1º de abril a 10 de maio, esses 30 dias necessariamente teriam expirado. Então, ele iria perder a vaga dele nesse caso aqui. Então, aqui, a esse respeito, conforme a Lei 8112, é correto afirmar: a posse encontra-se revestida da legalidade, sem qualquer irregularidade, uma vez que foram seguidos os trâmites previstos na Lei 8112. Errado. Ali está dando para ele 40 dias para ele tomar posse, e são 30 pela lei. B de bola, constata-se irregularidade na posse, uma vez que deveria ter ocorrido num prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Ok, essa é a correta. Alternativa letra C, verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no termo de posse não deveriam estar presentes os direitos inerentes ao cargo ocupado. Errado. Vão estar necessariamente aí todas as atribuições. Alternativa letra D, no ato da posse, Aldebaran não precisará apresentar, por meio de seu procurador, declaração de bens. Negativo. Mesmo que seja posse por procuração, todos os requisitos e as declarações devem ser apresentadas do próprio, necessariamente aí nomeado, e valores que constituem o seu patrimônio. Alternativa letra B, parágrafo 1º do artigo 13. Tá? E aqui a nossa última questão, para que vocês possam ficar com aquele gostinho de quero mais aula da loja do concurseiro. Vem-te embora logo, fazer parte da nossa equipe. A Lei Federal 8112/90 e suas alterações que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações federais, ao dispor sobre provimento de cargos públicos, estabelece: alternativa letra A possibilidade de provimento de cargos em comissão, independente de prévio concurso público, reservado percentual de 20% de funções desta natureza para integrantes da carreira. A possibilidade de provimento de cargos em comissão independente de concurso público. Certo? Comissionado não faz concurso. Livre, nomeação, livre exoneração. Porém, a lei não determina percentual de comissionado que tem que ser exercido por efetivo. Errado. Alternativa letra B, a obrigatoriedade de reserva de até 20% das vagas oferecidas em concurso público para portadores de deficiência, verificada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. Ok. D até, porque se não tivesse esse até, fosse um D20, estaria errado. Então, a letra B de bola, artigo 5º. Alternativa letra C. As formas derivadas de provimento: promoção, reversão, readaptação, reintegração e transposição. Não existe. Artigo 8º. Fala das formas de provimento.
Alternativa letra D. Obrigatoriedade de prévio concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos efetivos de nível superior. Não existe isso. Concurso público será de provas ou de provas e títulos. Não é porque é de nível superior que tem que ser de provas e títulos. A Lei 8112 não determina isso. De provas ou provas e títulos para quaisquer cargos de quaisquer escolaridades. Ok? Então, a alternativa letra B é a correta da questão de número 6. Ok? Bom, com isso, nós terminamos aqui esse nosso bate-papo. Vem com a gente, vem-te embora. Os melhores cursos online estão aqui. Loja do Concurseiro. A gente te espera para que você possa ter a melhor preparação. Ok? E sempre foco nos estudos.